Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma oficina de matemática, segunda série do ensino médio. E hoje a gente trouxe conteúdo novo. Não sei se vocês viram na primeira série, mas é um conteúdo que tem uma importância muito grande para os vestibulares. E para, de forma que indireta, processarmos e interpretarmos melhor algumas situações, problemas. Professor, que conteúdo é esse? Será que deu para o pessoal conseguir espiar lá atrás? Ó, dá para a gente ver mais ou menos, professor. Vamos lá apresentar? Tô deixando vocês curiosos aqui. Que assunto novo é esse? Para alguns vai ser um recorde do conteúdo, professor. Para outros vai ser apresentação, vai ser amor à primeira vista. Professor, eu estou falando do conteúdo sequências numéricas, onde a gente vai estar apresentando uma sequência lógica, aquela que tem um padrão para variar a sequência, como também nós vamos recordar com vocês as duas principais sequências numéricas. Eu estou falando da progressão aritmética PA e da progressão geométrica PG. E aí, preparados? Vamos que vamos então. Meu bom dia para você que já está conectado com a gente. Estou vendo ali Marivânia, sempre presente. Bom dia, Marivânia. Bom dia, Grande Gabriel. Sejam bem-vindos. Galerinha chegando aqui pelo YouTube. Para você que está na escola, nos acompanhando pelo IPTV, meu bom dia, galera lá de Cajazeiras, professora Josélia, Pajeú, Santa Rosa do Piauí, tá bom? Estou acompanhando vocês pelo chat aqui. A participação está livre, gente. Você pode perguntar, professor, não entendi aquele detalhe, repete. A gente repete sim, tá bom? Professor, e se fosse assim, se você pensar de uma forma diferente da que eu estou colocando, vai estar errado? Não. Na matemática, bote uma coisinha na cabeça, nem sempre há um único caminho. Cabe a gente tentar fazer, professor, com vocês, a ideia, tentar passar a ideia das possibilidades. Gente, sempre coloca na sua cabecinha, se um conteúdo matemático para você está difícil, você tem que se perguntar sempre, será que existe algo ou um caminho mais fácil? Tem sim, gente, cobra lá durante as aulas. Agora tem que perguntar. Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa oficina, conteúdo está na tela. Hoje a gente vai fazer a definição de sequência, vamos pegar a ideia de sequência. Mas pela própria nomenclatura, essa ideia, professor, se traduz, professor, no próprio nome sequência, professor. É o que vem em sequência. Ah, bicho bom. Tá certo? Tá, não deixa de estar certo. Sequências, professor, hoje a gente vai definir o que é uma sequência e vai apresentar como é que a gente representa matematicamente uma sequência. O objetivo da aula aqui é fazer com que vocês consigam definir, entender o que é uma sequência, compreender os tipos de sequência numérica e, após isso, conseguir estar aplicando em situações, problemas, professor, da escola e também no teu cotidiano. Então, vamos a algumas sequências que, às vezes, a gente trabalha com sequência e nem se dá conta que é sequência. Quando a gente fala para você, ó, a sequência das estações do ano, professor, primavera, verão, outono, se eu falar para você, primavera, verão, outono, tu já sabe responder a última, não sabe não? Inverno, professor. Por que a gente já sabe? Já está condicionado, já está no automático, professor, porque é uma sequência. Tem um padrão, professor, tem uma lógica. Lá ele colocou verão, outono, inverno, primavera. Prof, eu posso ter sequência só de número? Não, gente, é isso que a gente quer deixar claro para vocês. Quando a gente fala de sequência, vamos estudar a sequência, a primeira ideia que vem na cabeça da gente é que a sequência só pode ser de números. Não é. A sequência ela pode ser de números, a sequência ela pode ser de letras, a sequência pode ser de palavras, a sequência pode acontecer até mesmo com imagens. Sério, professor? Sério. Onde em todas essas formas que eu tenho para apresentar a sequência, eu vou ver um padrão, algo que se repete, que me induza a compreender qual que é o próximo termo dessa sucessão. Então, quando o cara diz para mim, a sequência dos números primos é infinita, assim escrevemos os primeiros elementos e colocamos as reticências ao final. Ou seja, o que ele está colocando para mim é que nós temos dois tipos de sequência. A minha sequência, ela pode ser uma sequência finita, que é aquela que tem começo e tem fim,
ou ela pode ser uma sequência infinita. Nesse caso, a sequência infinita é só você colocar aqueles 3 pontinhos, é só você colocar reticências, que eu brinco muito lá, eu lembro do filme lá do Buzz Lightyear, ao infinito e além. Então, professor, dentro da matemática, como a gente tinha colocado, a ideia inicial é que sempre sequência é de número. Por que que a gente sempre tem essa ideia? Porque é o que mais é cobrado nas avaliações. Então, como o que mais se cobra nas avaliações são sequências numéricas, a gente vai estar abordando mais as sequências numéricas, mas a gente também vai estar pontuando algumas sequências lógicas, com letras e com números. Na matemática, o que é que eu tenho que saber de sequências? Primeiro, eu tenho que saber representar algebricamente uma sequência numérica, seja ela qual for. Como é que nós fazemos isso? Professor, toda sequência numérica é representada com essa simbologia A1, A2, A3, A4, A5, A6 e aí vai até o AN. Onde este A1 ou como a leitura dos livros pedem, A índice 1, A índice 2, A índice 3 e aí vai. Cada um dessas simbologias representa um termo da minha sequência, professor. O A1 representa o primeiro elemento, o A2 o segundo, o A3 o terceiro, o A4 o quarto, e aquele AN, professor, aquele AN, ele representa para mim o último termo da minha sequência. Mais um filme. Eu também tenho que assistir. O Gabriel é que assistiu, ainda não assistiu o Buzz Lightyear, não. Ao infinito e além, lá do Toy Story, né? Só que fizeram o filme, tenho que assistir. Olha só, professor. Quando nós vamos analisar uma sequência, além dessa representação que eu dei o destaque, vocês entenderam? Claro, eu acho que sim. Senão você vai lá no chat, professor, não entendi o que é esse A1, o que é esse A2, o que é esse A3. Aqui a representação simbólica dos termos de uma sequência. A1 é o primeiro número, A2 é o segundo, ou seja, os valores da tua sequência. Prof, eu tenho 2 formas de representar ou de analisar uma sequência. Eu posso estar analisando, ou eu posso estar descobrindo os elementos, os termos de uma sequência, por uma fórmula que nós chamamos de fórmula de recorrência. Recorrência. O que é essa fórmula de recorrência? Recorrência quer dizer que nós temos que recorrer a algumas informações pré-definidas. Ele diz para mim, uma vez definido o primeiro termo, pronto, ó, vamos lá, eu sei quem é o primeiro termo dessa sequência. Usa-se uma regra. A regra é essa fórmula, tá bom? Para calcular o segundo termo. Conhecendo-se o segundo termo, você calcula o terceiro. Conhecendo o terceiro, você calcula o quarto e assim sucessivamente. Ou seja, professor, uma fórmula de recorrência ou uma regra de recorrência é aquela que, para vocês acharem os próximos termos da sequência, você necessita conhecer o anterior. Então, a gente vai começar brincando um pouquinho aqui com vocês, tá bom? E eu queria a participação de todos vocês, tanto o pessoal de Canavieira, Pajeú do Piauí, quanto a galerinha que está conectada pelo YouTube. Gente, e tá fácil. Pensa comigo aqui, você que está acompanhando. E não fique envergonhado em participar. Não, eu vou errar. Não preocupa com isso, não. A ideia é que a gente aprender. Acertando ou errando, a participação é essencial. Então, vamos lá. Professor, eu tenho 3 sequências numéricas. Tem lá um quadradinho, professor, que eu não sei quem que está ali dentro. Onde eu já estou entendendo que eu tenho 2. Olha só para a primeira sequência. Eu tenho 2, o 5, o 8. O 2 é o meu A1. O 5 é o meu A2, o 8 é o meu A3, aí tem aquele quadradinho lá. Gente, eu quero perguntar para vocês, quem vocês acham que fica aqui dentro desse quadradinho? Quem que é o próximo número depois do 8? Vocês saberiam me dizer? Já vão pensando aí, ó. Gabriel colocou lá 2, 5, 8, é 11? Vamos já ver. Na segunda sequência, quem que é o númerozinho que está aqui? Na terceira sequência, quem que é o númerozinho que está aqui? Gente, em toda a sequência, nós podemos tentar perceber um padrão.
Ou seja, o que é padrão? A forma pelo qual a sequência varia. Se você for analisando elemento por elemento, Gabriel e Marivânia já disseram que é 11 ali, não é? Então, deixa eu limpar aqui, professor. Olha só. Professor, 2 foi para 5. Do 5 foi para 8. Professor, ali está variando de 3 em 3. Então, se eu contar nos meus dedinhos, 2 mais 3 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá exatamente 11, professor. Tá certinho? Tá certinho, professor. Agora, o que seria a lei de recorrência? O que seria a fórmula de recorrência? A fórmula de recorrência é aquela, professor, que calcula cada um dos termos da sequência utilizando-se do termo anterior. Então, professor, como é que eu represento o termo anterior de uma sequência? Gente, olha só. Esse AN é o termo subsequente, é o cara que está na frente. Como é que eu represento o termo anterior a esse AN? O termo anterior, gente, é representado por AN menos 1, professor. AN menos 1. Ó, essa representação aqui, ó, AN menos 1, representa sempre, eu vou até anotar aqui, ó, o termo anterior. Essa fórmula que está de amarelo aí é a nossa lei de recorrência, é a nossa fórmula de recorrência. Ele diz para você que para achar qualquer termo da minha sequência, eu pego o anterior e acrescento 3. Vocês entenderam? Vou te explicar. Esse termo aqui, professor, é o termo A4, professor. Então, onde esse N é 4, ó, o meu A4, era só você pegar o A4 menos 1 mais 3. Ou seja, o meu A4 vai ser o A3 mais o 3. Quem é o A3, professor? O A3 é o 8, professor. Então, o meu quarto termo da sequência era o 8 acrescido de 3. O quarto termo da minha sequência vale exatamente 11. O que eu quero que vocês entendam? Não se preocupe que na grande maioria das vezes vocês quase que não vão ter a necessidade de usar uma lei, uma fórmula de recorrência. Mas eu tenho que entender o que é, o que define uma lei de recorrência. Uma lei de recorrência, uma fórmula de recorrência, é aquela que para a obtenção dos termos de uma sequência, você necessita sempre saber o termo anterior. Prof, nessa segunda sequência, Gabriel colocou? Deixa eu ver aqui. 3, 6, 12, é 24? Você concorda, Marivânia? E o pessoal dos polos, Canaveira, Eliseu Martins, Pajeú. Qual que seria o próximo termo da sequência lá? Da segunda sequência? Pensa aí, tenta achar uma lógica. Professor, era 3, foi para 6, depois foi para 12. Professor, os valores estão dobrando, professor. Os valores estão dobrando. 3, 6, 12. Ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, aqui tem que ser 12 vezes 2, 24. Qual que seria a lei de recorrência? Professor, essa daqui, ele está pegando o termo anterior e multiplicando por 2. Então, qualquer termo dessa sequência, era só pegar 2 vezes o termo anterior, que é aquele AN menos 1. E essa última aí é pela multiplicação. E essa última, qual que seria a lei de recorrência? Qual que seria o valor dessa última aí? É 15, Gabriel? Será? O que é que vocês acham? Professor, essa está mais difícil. 2N mais 1. É basicamente isso aí mesmo. Esse Nzinho que você está colocando aí é o termo anterior, não é, Gabriel? É o termo anterior, né? Esse N que você está usando é a representação. Porque o Nzinho mesmo, a gente usa para representar a posição do termo, não é isso? Ou a quantidade de termos. Professor, olha só. Na situação aqui, essa sequência,
A gente analisando do 1 por 3, do 3 por 7, e, professor, não está variando igual não, está um pouquinho mais complicado. O que eu quero que vocês entendam é que quando vocês vão tentar perceber um padrão de uma sequência, vocês têm que entender que nem sempre essa variação ocorre por uma única operação matemática. Na primeira situação, no primeiro exemplo lá, a gente viu que os valores foram obtidos somando-se 3. No segundo exemplo, multiplicando por 2 os valores. Só que não precisa ser apenas uma operação matemática. Não precisa ser. Pode ser mais de uma. Eu posso ter que somar, subtrair, multiplicar, dividir até chegar. Aquela última lá, gente, ele dobra o termo anterior e acrescenta uma unidade. Testa comigo. O dobro de 1 é 2. Mais 1 dá 3. O dobro de 3 é 6. Mais 1 dá 7. Ou seja, ele dobra e acrescenta uma unidade. Agora, para achar o próximo, o dobro de 7 é 14. 14 mais 1 vai dar 15. Entendeu? Então, nessa situação, a lei de recorrência, professor, é você dobrar o termo anterior e acrescentar uma unidade. Tá, professor, mas espera aí. Toda a questão eu vou ter que precisar escrever essa lei de recorrência? Não. Eu só queria que você entendesse o que é uma lei de recorrência. Uma lei de recorrência é aquela lei, é aquela fórmula que para calcular cada um dos elementos da sequência, você tem que saber o anterior. Tipo, se eu quisesse saber o quinto elemento de cada uma dessas sequências, se eu quisesse saber o quinto elemento, o próximo termo depois do 11, do 24, do 15. Para mim achar o próximo termo, eu já teria que conhecer o quarto. Para me achar o sexto termo, eu já teria que conhecer o quinto. Para me achar o sétimo, eu já teria que conhecer o sexto. Isso é fórmula de recorrência. Eu tenho que saber quem é o termo anterior. De boa? Então, deixa eu treinar um pouquinho com vocês essa relação. Professor, olha só. Quando a gente fala de lei de recorrência, vocês já entenderam que eu tenho que conhecer o termo anterior. Mas e se eu pegasse aquela sequência lá e eu pedisse para tu achar o 30º termo daquela primeira sequência, essa aqui, vou até voltar rapidinho. 2, 5, 8, 11. Eu quero que você diga qual é o número que está na posição 30. Como é que você poderia fazer? Eu poderia usar a fórmula de recorrência? Pode. Só que para nós acharmos o A30, o 30º termo dessa sequência, eu teria que ir fazendo até chegar lá. Nós teríamos que escrever todos os números. 11, 11 mais 3 dá 14, 14 mais 3 dá 17, 17 mais 3 dá 20, 23, 26, 29, 32, 35. E, professor, teria que escrever todos os 30 termos. Mas e se eu não quiser escrever todos os 30 termos? Porque dá muito trabalho, professor. Quando eu peço ali pouquinho pertinho, quando eu peço pertinho, professor, de boa, tranquilo. Mas se o cara quer saber o cara que está lá na posição 100, já pensou? O cara perguntar para você, eu quero o termo que está lá na posição 100. Professor, caraca, não dá para fazer por aí. Nesse caso, quando ele quer um termo mais distante, que a gente descubra um termo mais distante, nós deixamos de pensar na fórmula de recorrência e passamos a falar de fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, gente, ela acha para mim qualquer termo da minha sequência, independente da posição e, principalmente, sem a necessidade de conhecer o termo anterior. Tipo, se eu pedisse para você, acha o 30º termo. Se eu quisesse que você achasse o 30º termo, é o cara que está na posição 30, professor, pela lei de recorrência, eu teria que saber quem era o 29º. Pela fórmula do termo geral, eu não preciso. Professor, eu só tenho o primeiro e o segundo termo. Já dá para ir direto lá para o 30º? Dá. Essa é a função da fórmula do termo geral. Essa lei de formação associa a posição que o termo ocupa na sequência com o próprio valor do termo, diferentemente da fórmula de recorrência, porque a de recorrência só permite o cálculo de qualquer termo dependendo do antecessor. Você entendeu a diferença de uma fórmula de recorrência para uma fórmula do termo geral? A fórmula do termo
geral, que também é conhecida como a N, professor, é aquela que calcula qualquer termo da minha sequência sem a necessidade de nós conhecermos previamente o termo anterior. Então, entre tu usar uma fórmula de termo geral, entre tu usar uma fórmula de recorrência, professor, ganhou, professor. Eu tenho que focar na fórmula do termo geral. Mas tem situações que eu vou precisar da fórmula de recorrência? Lógico que tem, gente. Às vezes ele já te dá a lei de recorrência. Tipo, você está vendo essa fórmula? Tô, professor. Eu quero que o senhor encontre os 5 primeiros termos da sequência, que é definida por essa lei, por essa fórmula. Onde eu quero que você entenda o que significa esse N. Esse N, professor, ele é o meu termo. E esse N que está aqui é o mesmo que eu vou colocar aqui. Então, se eu quero descobrir o primeiro termo da sequência, no lugar do N é só você colocar 1. Se você quer descobrir o segundo termo da sequência, no lugar do N é só você colocar 2. Se você quiser descobrir o terceiro termo, no lugar do N é só você colocar 3 e assim sucessivamente. Então, peraí, professor, ele quer que nós encontremos os 5 primeiros termos dessa sequência, ou seja, ele quer que eu encontre o A1, ele quer que eu encontre o A2, ele quer que eu encontre o A3, o A4 e o A5. Como é que eu vou fazer isso? Professor, você não está vendo a fórmula lá? O senhor já tem o N, ó. Se o N for 1, vai ficar 3 vezes o N, que é 1, mais 1. Professor, 3 vezes 1 vai dar 3, mais 1, que vai dar exatamente 4. Olha o primeiro termo da sequência. O que eu quero é só que vocês entendam a aplicação da relação, para depois a gente entrar na PA e na PG propriamente dita. Professor, a outra do mesmo jeito. O N agora é 2. Então vai ficar 3 vezes o N, que é 2, mais 1 da fórmula. Professor, 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7. Primeiro termo é 4, segundo termo é 7. Vocês estão entendendo que aqui, ó, é o mesmo N. É o mesmo N que está lá. Então, as outras do mesmo jeito. Vai ser 3 vezes 3 mais 1. Vai dar 9 mais 1, que dá 10. Aí você tem o A4, você tem o A5. Só que eu quero já passar uma dica, já adiantar algo para vocês logo. Toda vez que você tiver uma lei de recorrência e você substituir lá os valores, ó, você encontrou o A1 comigo, encontrou o A2, encontrou o A3. Deu 4, 7, 10. Você encontrou os 3 primeiros termos? Você vai verificar a necessidade de encontrar o quarto e o quinto através da fórmula. Como assim, professor? Você já vai olhar para os 3 primeiros números que você encontrou. Você encontrou o primeiro termo 4. Você encontrou o primeiro termo 4, o segundo termo 7, o terceiro termo 10. Está faltando o quarto e o quinto termo. Será que nós conseguimos olhar para esses 3 primeiros valores e conseguimos perceber um padrão? Deixa eu ver. O primeiro foi 4, o segundo foi 7, o terceiro foi 10. Professor, tem um padrão aí. Os valores estão variando de 3 em 3. Então, pela lógica, eu já consigo te dizer que o quarto termo é 13 e que o outro é 16. Você entendeu? Sem a necessidade da conta. Mas, se você for fazer a continha, A4 e A5 vai ser 3. Vai ser 3 vezes 4 mais 1. Vai ser 3 vezes 5 mais 1. 3 vezes 4 dá 12, mais 1 que dá 13. E 3 vezes 5 dá 15, mais 1 que dá 16. Para nós começarmos a perceber um padrão, eu tenho que ter no mínimo
3 termos da minha sequência. Professor, se ele só me der 2 termos, eu já posso aferir qual é o padrão? Não. Eu tenho que ter no mínimo 3, porque você vai analisar do primeiro para o segundo e do segundo para o primeiro. Você vai tentar perceber se o padrão do primeiro para o segundo é o mesmo do segundo para o terceiro. Conseguindo identificar esse padrão, aí sim você pode conseguir, pela lei de recorrência, chegar nos próximos elementos. Eu ainda vou chegar aí, Gabriel. É uma progressão aritmética, sim, mas a gente vai falar, vai entender e vai visualizar ela apenas como sequência até então. Professor, a mesma coisa aqui. Eu vou querer que você calcule o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro, o quarto e o quinto. Onde esse N, professor, estão aqui, ó, e aqui. Então, professor, para cada uma delas vai ser 2 vezes o N, que é 1, menos 1. 2 vezes 1 vai dar 2 menos 1. Professor, o primeiro termo aqui, ó, é 1. Segundo termo, 2 vezes o N, que agora é 2, menos 1. Vai ficar 4 menos 1, que vai dar 3. Já posso tentar verificar o padrão, a forma pelo qual a sequência varia? Ainda não, tenho que achar mais um, professor. Aqui vai ser 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1. Professor, já posso tentar perceber. É 1, é 3, é 5. Está faltando esses dois. 1, 3, 5. Professor, esses aí tá variando de 2 em 2. Tá variando de 2 em 2. Não é isso? Gabriel, pode ser pensado desse jeito mesmo. Pode ser números ímpares. Deixa eu ver o que foi que a Marivânia colocou aqui, ó. Se faz... Isso, mas isso se for PA, viu, Marivânia? Isso se for PA. Aqui, coincidentemente, os valores que nós estamos encontrando estão dando uma PA, mas a gente está fazendo a análise deles apenas como sendo uma sequência. Depois é que a gente vai conversar com riqueza de detalhes o que vem a ser essa sequência PA, quais são as características, quais são as definições dela. No momento é só a gente treinar mesmo, porque tem gente que não teve contato com o conteúdo de sequências. Eu tive fazendo uma pesquisazinha, perguntei, e aí, você viu no primeiro ano? Um monte de aluno disse para mim que não viu. Tá bom? Isso tanto de forma presencial como de forma mediada. Um monte de gente disse que não viu, por vários motivos. Problemas, teve pandemia, teve aquela coisa todinha, então acabou por não ver um ou outro conteúdo. E é importante o cara aqui. Prof, se é de 2 em 2, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 2 dá 9. Montei a minha sequência pela lei de recorrência, mas poderia estar fazendo aqui, ó. 2 vezes 4 menos 1 e 2 vezes 5 menos 1. Vai dar, respectivamente, 8 menos 1, que vai dar 7, e 10 menos 1, que vai dar 9. Se eu pedisse o sexto, o sétimo, o oitavo termo, dava para fazer também? Dava. Mas aí, nesse caso, nós estamos nos utilizando da lei de recorrência. Tipo, aqui, professor, deu 1, deu 3, deu 5, deu 7, deu 9. Se eu te perguntasse quem é o próximo, tu conseguiria me dizer? Lógico, professor. Se está variando de 2 em 2, 9, 10, 11. O cara que está aqui é 11. Mas e se eu te perguntasse, professor, eu quero saber o cara que está na posição 100, professor. Eu quero saber o A100. Esse cara aqui, professor, esse aqui é o A1. Esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o A4, A5, o 11 que nós acabamos de colocar aqui é o nosso A6. Só que eu quero o A100, o cara que está lá na frente. Então, eu poderia continuar escrevendo aí, ó. Pensamos a mesma coisa, Gabriel? Que massa. Professor, 11, aí ia ser 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, até chegar no 100º termo. Iríamos conseguir? Lógico que sim. Ia gastar muito tempo?
Ixi, professor, demais. Então, nesse caso, a fórmula de recorrência, caso eu pedisse isso aqui para ti, a fórmula de recorrência, ela não é a ideal para responder esse tipo de questionamento. Então, quem que resolveria esse tipo de questionamento? Professor, a fórmula do termo geral, que a gente já vai estar apresentando para vocês quando nós iniciarmos a definição da sequência numérica mais famosa da matemática, que é a progressão aritmética, a famosa PA. Mas, como eu tinha falado no comecinho da aula, vocês lembram que eu falei que uma sequência numérica, ela nem sempre ela é formada por números. Ela pode ser formada por letras, por palavras, por imagens. Eu estou vendo ali um monte de pontinhos que eu posso literalmente contar ou eu posso analisar as imagens em si. Ali, professor, eu tenho a primeira imagem, só tem uma bolinha, não é? Eu tenho a segunda imagem, tem 3 bolinhas. Eu tenho ali a terceira, professor, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 bolinhas. A outra já tem 4, 7, 9, tem 10 bolinhas. E ele quer saber quantas bolinhas, quantos pontos, professor, vão ser formados aqui na quinta figura. Quantos pontos vão ser formados aqui, ó, na quinta figura. E ele vai continuar. E quantos pontos vão ser formados na 10ª figura? É isso que ele está perguntando para mim. E aí? 15 pontinhos? 15 pontinhos, é, Gabriel? Deixa eu ver se é 15 mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 5, 4, 9. 9 com 3 dá 12. 3, 12, 14. É, tá certinho, Gabriel. Deu 15 pontinhos. 15 pontinhos. E na 10ª figura? E, professor, não sei como é que é isso, não. Peraí, vamos analisar devagarzinho. Se eu fosse contar os pontinhos, aqui tinha 1 pontinho, aqui tinha 3 pontinhos. Aqui já no outro, professor, 3, 4, 5, aqui já tinha 6 pontinhos. Nessa outra aqui já tinha 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui já tem 10. Poxa, professor, como é que o senhor sabe que na quinta figura o senhor vai ter 15 pontinhos? Analisando as imagens. É por isso que eu falei para você que nem sempre a gente vai analisar os valores numéricos em si, porque a gente não vai perceber. Não seria a razão 2, Marivânia? É isso que eu estou tentando explicar. Porque, ó, do primeiro para o segundo foi 2, ó. Do 1 para o 3 foi 2. Mas do 3 para o 6 já não foi 2. Aqui está variando diferente, ó. Daqui para cá, variou 2. Daqui para cá, já variou 3. Daqui para cá, variou 4. Sequências numéricas faz parte do conteúdo lógica matemática também. Entendeu? Então, não é 2. Para razão, quando a gente fala razão ser 2, a variação de todos os elementos sempre tem que ser a mesma. Então, aqui, professor, pela lógica, daqui para cá ia variar quanto? Ia variar 5, não é? Então, se tinha 10 pontinhos, aumentando 5, a próxima aqui ia ter que ter quantas bolinhas? 15. 15, professor. Na quinta figura, ia aumentar 5. Na sexta figura, ia aumentar 6. Na 7ª figura, ia aumentar 7. Entendeu? Ah, professor, mas precisava da lei de recorrência. Ou eu poderia analisar a imagem, que era o interessante. Eu posso analisar a imagem de baixo para cima ou de cima para baixo. Se você tem aqui, ó, primeira figura, você só tem uma linha. Segunda figura, você tem uma linha, 2 linhas. Terceira figura, você tem 1, 2, 3. Como se fossem as camadas do bolo. Na quarta figura, professor, você tem 1, 2, 3, 4 camadas. 4 andares do prédio, 4 andares da pirâmide. É uma forma que eu tenho para analisar. Então, se na quarta figura tu tem 4 camadas, na quinta figura tu ia ter 5 camadas. Aí é para tu entender, ó, aqui você tem 4, aí vai em ordem decrescente 3,
2, 1. Se aqui é 5, tu vai ter 1, 2, 3, 4, 5. No andar térreo, aí você vai ter 1, 2, 3, 4, professor. No segundo andar, aí vem 1, 2, 3, 1, 2 e 1. Você vai ter 5 camadas, que eu te aconselho a contar de cima para baixo. Ó, aqui você tem 1, aqui você tem 2, 3, 4, 5. Então, a nossa soma aqui, professor, era uma bolinha, com 2, com 3, com 4, com 5. Se você somar isso aqui, professor, vai dar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, ó. Na quinta figura, você vai ter exatamente 15 pontos. Mas, professor, e se eu quisesse fazer, professor, a conta mesmo, tem alguma fórmula, tem alguma regra? Tem. Aqui eu acho que você vai estar... É o dobro mais 1? Deixa eu ver, professor. O dobro, não é o dobro mais 1 não, professor. Não é igual àquela não. Como é que seria essa daqui, professor? Aqui no caso são chamados números triangulares. Porque se você observar, ó, sempre vai formar o quê? Ó? Triângulos, ó. Triângulo, triângulo, triângulo e aí vai. Se para a quinta figura você teve na base 5 bolinhas, para a 10ª figura, professor, o senhor ia ter 10 camadas. Ou seja, na 10ª figura, você ia ter o quê, professor? Na 10ª figura. Professor, na 10ª figura, o senhor ia ter 1 em cima, 2 bolinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso até desenhar, se você preferir, porque vai ficar grande. Ia ficar 10 bolinhas, ó, na 10ª figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vinha 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vinha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. E, professor, ia ficar bolinha pra caramba aí, ó. Só que requer muito tempo. Então, era só você perceber a lógica. Professor, na 10ª figura, pela lógica, a primeira aqui, professor, era só uma fileira, né? A primeira aqui era só uma fileira. Essa aqui é uma fileira, 2 fileiras. 1, 2, 3. Essa aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Na quinta fileira é 1, 2, 3, 4, 5. Então, na 10ª figura, vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Aí teria que somar. Agora eu já vou começar a passar um bisuzinho para vocês. Parece os bolos de casamento, é verdade, Gabriel? Gente, como é que eu faço para somar isso aqui rápido? Como é que eu faço para somar isso aqui rápido? Vou fazer a soma de uma por uma? Não. Você não vai fazer a soma de uma por uma, não. Eu quero que você faça o seguinte. Esses números são consecutivos? São. Numa sequência de números consecutivos ou numa sequência onde a variação entre um número e outro seja sempre a mesma, para você não ter que fazer toda essa conta, você só vai pegar o primeiro e o último. Quanto é que dá 1 mais 10? Dá 11. Você pega o primeiro, soma com o último e multiplica pela metade da quantidade de termos. Quantos termos nós temos aqui? Professor, o senhor tem 10 números. O senhor tem 10 termos, o senhor tem 10 elementos. Então, eu pego esse mais esse, que vai dar exatamente 11, e multiplico, gente, pela metade da quantidade de termos. Nessa sequência, você tem 10 termos. Você tem 10 elementos. O que é a metade de 10 termos? 5. Quanto é que dá 11 vezes 5? 55. Pode testar.
Você que está acompanhando a aula pode testar. Faz a conta mesmo, no braço, na garra e na coragem. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Ufa, quando tu fizer toda essa conta vai dar 55. Tu gostou da dica? Peraí, professor, quer dizer que se o senhor mandar eu somar de 1 até 100, eu não preciso fazer a conta toda? Não. Não é o Sarros, não. Não é o Sarros, não. É o... justamente. Sarros é outro matemático. É outro. É outro. É um francês, né? O Sarros. É o Gauss, que é o físico, não é? É o físico matemático Gauss. A gente vai falar do cara ainda. Percebi aí, Gabriel. A gente vai falar do cara ainda. Você entendeu? Ou, gente, se eu for bom de memória e eu me deparo com esse tipo de questão que vocês estão visualizando aí, a gente tem que esses números são chamados de números triangulares, porque justamente o formato das bolinhas resulta em um triângulo. E para calcular sequências com números triangulares, a fórmula pronta é essa que vocês estão visualizando. A fórmula pronta é essa que vocês estão visualizando aí, ó. Prof, então, se o senhor quiser na quinta figura, professor, vai ficar o quê? Na quinta figura, professor, total de pontos da quinta figura vai ser 5 vezes 5 mais 1 dividido por 2. Vai ficar 5 vezes 6 dividido por 2. Vai dar 30 dividido por 2. Vai dar exatamente 15 pontos na quinta figura, se o N for 5. Professor, se o senhor quer na décima figura, total de pontos da décima figura é 10 vezes 10 mais 1, o resultado dividido por 2. Vai ser 10 vezes 11 dividido por 2, vai ser 110 dividido por 2, que dá o mesmo 55 pontos. O que eu quero colocar com isso? Que você não precisa se prender a fórmulas. Não precisa se prender a fórmulas. Se o cara não lembrar de uma dessas fórmulas, você tem como chegar mais rápido ao resultado. Inclusive, esse Gauss aí é um cara que eu sou, assim, super fã dele. Pessoa não sabe, gente, que ele tem outras relações, Gabriel, ainda, que ajuda também dentro das operações matemáticas, que derivam daquela. Principalmente que ajudam em multiplicações muito grandes e adições muito grandes, que derivam do raciocínio do Gauss. A história dele é bem bacana. Ele, quando criança, descobriu aquilo lá. Uma forma, professor, mais rápida para chegar ao resultado. Agora que vocês pegaram uma ideia de sequência, que vocês tiveram, depois já contei, não contei não? Se eu não me engano, ele tinha, parece que 10 anos, Gabriel Gauss. Que eram 10 aninhos de idade, quando ele conseguiu perceber tudo isso aí. Agora, as outras relações não são próprias do Gauss, essas que eu estou falando, não são próprias do Gauss, entendeu? A gente usa o raciocínio dele para conseguir operacionalizar algumas contas mais rápido, com menos trabalho. Olha só, professor, já que eu entendi a ideia de sequência, eu acho que sim, que o pessoal não botou dúvidas para a gente no chat, você entendeu que a sequência ela não precisa ser necessariamente com números. Eu posso ter uma sequência com letras, eu posso ter uma sequência com palavras, com imagens, com números, que é o mais comum. Então, a gente vai começar a estudar uma das principais sequências numéricas que são cobradas nas principais avaliações externas, tá bom? Inclusive no Enem, que é a progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência, professor, que tem uma característica própria que é só dela. Para isso, deixa eu explicar aqui para vocês com essa situação problema. O dono de uma lanchonete preparou uma tabela com o total a ser pago pelos clientes de acordo com a quantidade de coxinhas que pedissem. Então, uma coxinha pagava 90 centavos, 2 coxinhas 1,80, 3, 2,70 e assim sucessivamente. O que a gente pode perceber? Nós temos uma tabela aqui, professor, com 2 colunas. Cada uma dessas colunas representa uma sequência de números, que nós vamos verificar se elas têm um padrão próprio
para estar definindo quando nós analisamos de um número para o outro. Ou seja, quando você analisa do primeiro para o segundo, será que variou do mesmo jeito do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim sucessivamente? Professor, quando eu analiso aqui o valor pago, professor, é 90 centavos o primeiro, né, professor? É 1,80 o segundo, é 2,70 o terceiro. Professor, eu acho que eles estão variando do mesmo jeito. Ou seja, a sequência de valores pagos pelas quantidades de coxinhas varia sempre de 90 em 90 centavos. Significa dizer que para cada coxinha que eu pedir a mais, vai ter um aumento de 90 centavos. Então, 10 coxinhas ali, 10 coxinhas, professor, é R$9. 10 coxinhas é R$9, não é isso? Se 10 coxinhas é R$9, quanto é que seriam 11 coxinhas? Professor, seria R$9,90. Quanto é que seriam 12 coxinhas? Professor, 12 coxinhas, R$9,90 com 90 centavos de novo, já iria dar R$10,80. E assim sucessivamente. Então, o que a gente pode perceber? Que nessa sequência das coxinhas aqui dos valores, 90 centavos, 1,80, 2,70 e aí vai, os valores, eles são sempre obtidos somando-se o termo anterior sempre a 90 centavos. Ou seja, daqui para cá, professor, variou 90, daqui para cá também variou 90, daqui para cá, Professor, todas as variações são a mesma, professor. São sempre 90 centavos, professor. Ou seja, a minha variação ela é constante. Sempre vai ser o mesmo valor de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Então, toda sequência numérica que variar pela adição de um mesmo valor, essa sequência ela é definida como progressão aritmética. Aquele primeiro exemplo que foi colocado de sequência para vocês é uma progressão aritmética. Por quê, professor, que lá é uma progressão aritmética? Porque estava variando de 3 em 3. Ou seja, toda a sequência que varia pela adição de um mesmo valor, ela é chamada de progressão aritmética, que está lá a definição embaixo. Progressão aritmética, símbolozinho abreviado PA, é uma sequência numérica na qual cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se o anterior a uma constante. E essa constante recebe o nome de razão. Ou seja, esse 90 centavos para lá a sequência das coxinhas é a nossa razão. É o número pelo qual faz com que eu obtenha todos os termos dessa sequência. Você entendeu? Marromeno, professor, me dá algumas situações. Olha só. Toda vez que você tiver em uma questão de sequência do vestibular, do Enem, em qualquer lugar, qualquer questão, de qualquer sequência, a primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar que tipo de sequência é essa. E para isso, a gente tem um passo a passo para facilitar. Deixa eu ver o que foi que a Marivânia colocou aqui para mim. Jogava gude, bolinha de gude? Não entendi. Se a sequência pode ser usada gude. Não entendi, Marivânia. Explica direitinho para mim aí. Fiquei curioso agora. Aí quando você colocou, é bolinha de gude mesmo, que a gente chama a peteca? Aqui? Tá, você entender aí. Coloca direito para ver se eu entendi qual foi a sua colocação. Voltando aqui para o que a gente estava falando, gente, toda sequência numérica, a primeira coisa que você tem que tentar identificar é o primeiro termo. Sempre. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o primeiro termo da sequência. E isso vai acontecer, tá bom? Visualmente. Naquele exemplo que vocês estão colocando ali, professor, o primeiro termo da sequência é 5. Pronto. Primeira etapa concluída. Segunda coisa que eu tenho que fazer, gente, é encontrar a razão. Como é que eu encontro a razão de uma progressão aritmética?
Ah, entendi. Agora eu entendi. É porque você falou a bolinha, o good, eu não associei que era lá das questões lá. As bolinhas, Gabriel, lá, 1, 2, 3, ele foi somando lá. Jogou lá, ganhou o jogo das bolinhas de good. Agora que eu entendi. Gente, então, voltando para cá. Como é que eu acho a razão de uma PA? Gente, a razão de uma PA, ela recebe esse nome razão porque ela é obtida por uma subtração. Numa subtração, a gente tem que os termos de uma subtração é o minuendo, o subtraindo e o resultado da subtração nós chamamos de resto ou diferença. Então, aquele R lá, ele é R de resto, porque ele é obtido por uma diferença, por uma subtração. Resumindo, professor, como é que você faz para achar a razão de uma PA? Gente, é muito simples. Você pega qualquer termo da sequência e subtrai pelo seu antecessor. Ou seja, tu pode pegar o segundo termo e subtrair do primeiro. Tu pode pegar o terceiro termo que está lá na frente, subtrair do quarto. Tu pode pegar o quinto, subtrair do quarto. Tu pode pegar o sexto, subtrair do quinto. Tu pode pegar o sétimo, subtrair do sexto. Entendeu? Se der o mesmo resultado, professor, aquilo ali me garante que a progressão, que a sequência, desculpa, que você está analisando, ela é uma PA. Olha só, se você analisar essa sequência e você pegar o segundo termo menos o primeiro, dá 3. Se você pegar o terceiro menos o antecessor dele, também dá 3. Se você pegar o quarto menos o terceiro, também dá 3. Você percebeu que deu sempre o mesmo resultado? 3, 3, 3. Percebi, professor. O que isso quer me dizer? Que essa sequência em questão, professor, ela é uma progressão aritmética, porque a razão é sempre a mesma. A razão é um valor constante. Agora, a gente pode classificar essa progressão aritmética a partir do resultado desta razão. Se a tua razão, gente, for um valor maior que 0, tu já pode classificar a tua PA como uma PA crescente. Deu 3? 3 é maior que 0, professor. 3 é maior que 0. Prof, eu também posso analisar a PA de duas outras formas. Tenho mais duas PAs aí que vocês estão observando. Eu tenho ali na PA 25, 20, 15, 10. Gente, como é que eu acho a razão? É o cara da frente menos o anterior. Porque ali eu tenho 25, 20, tem aluno que acaba pegando. Aqui é 25, aqui é 20. Aí faz 25 menos 20. Não é 25 menos 20. Tem a ordem. É o cara que está na frente menos o anterior. Então tem que ser o segundo menos o primeiro. Tem que ser 20 menos 25. Porque nessa subtração eu também tenho que levar em conta o jogo de sinal. Então 20 menos 25 dá menos 5. Eu pegaria o terceiro. Quem está antes do terceiro? O segundo. 15 menos 20 também dá menos 5. O quarto menos o terceiro vai ser 10, que é o quarto, menos 15, que é o terceiro, dá menos 5. Perceba que a razão dessa PA deu negativa. A razão dessa PA deu menor que 0. Então, significa dizer que a PA ela é uma PA decrescente. Ah, professor, mas dava para saber só olhando. Os valores estão diminuindo. Se os valores estão diminuindo, é porque a sequência é decrescente. Se os valores estão aumentando, a sequência ela é crescente. Mas naquela última, está crescendo? 7, 7, 7, 7. Está decrescendo? Professor, nem crescendo e nem decrescendo. Não está mudando. A questão, a sequência, professor, ela se mantém constante. É sempre o mesmo valor. Numa progressão aritmética constante, a razão ela é sempre igual a 0. Então, só para me fazer um feedback rápido, quando vocês estiverem analisando sequências, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o primeiro termo. Primeira coisa que você tem que fazer é achar o primeiro termo, ou seja, tu vai achar o A1. Segunda coisa que você vai ter que fazer é achar a razão. Então, achou o primeiro termo, achou a razão. Se você conseguir, em uma situação problema,
que envolve sequência, especificamente a progressão aritmética, se você conseguir descobrir quem é o primeiro termo, se você conseguir descobrir qual que é a razão, você resolve qualquer situação, problema que ele vier a pedir para você. Então, professor, o que a gente vai pedir hoje para vocês? Que vocês entendam, lógico, o que é uma sequência, no caso vocês já entenderam, mas que uma sequência, ela é representada dessa forma que vocês estão visualizando, onde esse primeiro termo, ele vai ser o meu primeiro termo, este A1, ele vai ser o primeiro termo da minha sequência, esse A2 vai ser o segundo termo da minha sequência, o A3 é o terceiro, o A4 é o quarto, e aquele AN, ele vai representar para mim o último termo da minha sequência. Prof, além dessa representação, eu tenho que entender que a razão de uma PA, ela é obtida quando você subtrai qualquer termo da minha sequência pelo seu antecessor. Ou seja, eu posso obter a razão de uma PA subtraindo o segundo termo do primeiro, eu posso obter subtraindo o terceiro do segundo, o quarto do terceiro, o quinto do quarto e assim sucessivamente. Vocês entenderam? Professor, e dependendo do resultado dessa razão, professor, dependendo do resultado dessa razão, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Nesse exemplo, eu já sei que é crescente. Mas qual que é a primeira coisa que você tem que fazer, professor? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o primeiro termo, está aqui, professor, foi no olho, e a razão, que é 4. Se você conseguir fazer isso, você já vai conseguir resolver o problema, a pergunta que será feita para vocês. Mas isso só na nossa próxima oficina, onde a gente vai fazer o desenvolvimento da PA e apresentar para vocês as principais relações, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o menino Gauss, que a gente estava falando, e a importância dele na matemática. Meus amores, me despeço agora com aquele bom dia. Fica com Deus. Até a próxima semana, até a próxima oficina. Tchau, tchau, galerinha!